Paz e graça a todos. Amém. 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 Senhor Deus, nosso bom Pai celestial que está no céu, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer pelo dia de hoje, por o Senhor ter guardado nós de todas as formas, Senhor, graças nós te damos por tudo. Agradecemos a Ti por essa live no qual o Senhor preparou para nós, Senhor, que o Senhor possa abençoar, Senhor, que nós possamos aprender mais e mais, Senhor, com a Tua palavra, Senhor, e que nós possamos, Senhor, melhor Te servir nessa terra, Senhor. Assim, toma o Teu servo que vai presidir essa live, toma todos nós, Senhor, para que o nosso coração venha estar aberto, Senhor, para poder melhor te servir, Senhor. Senhor, tudo te agradecemos, é no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, então, como a gente está estudando muito, e é muito importante nós ter conhecimento a respeito da graça do Filho de Deus e ter conhecimento, assim como Pedro escreve na sua epístola, dizendo assim, crescei na graça e no conhecimento de Deus. Em Jeremias também tem uma passagem, eu não sei qual versículo, que fala, o sábio não se ensoberbece na sua sabedoria, nem o forte na sua força, mas que o homem se glorie em conhecer a Deus. Então, a nossa glória hoje, na verdade, é uma glória advinda de Deus para conosco, né? Conhecer a Ele, a sua grandeza, e quanto mais nós conhecemos de Cristo, mais humilhados somos. Na verdade, essa humilhação é porque Ele vai nos exaltar de fato, e essa humilhação não é uma troca, é porque de fato eu reconheço quem eu sou e a grandeza que Ele é. Como eu sempre cito, o fariseu, ele se justificou, se engrandecendo, Senhor, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, eu jejuo 2 vezes por semana, eu faço isso, faço aquilo, eu não sou como os demais publicanos, eu não sou como esse publicano, cobrador de impostos, enfim, e começou a acusar ele. E, na verdade, o publicano realmente reconheceu todas aquelas acusações e simplesmente só falou assim, Senhor, perdoa que sou pecador. E o próprio Jesus, fazendo essa parábola, ele fala, este desceu justificado, aquele não. Porque aquele que se exalta é humilhado, e aquele que se humilha é exaltado. Então, a nossa justiça, ela vem daquilo que foi feito por Cristo, não pelaquilo que nós fazemos, né? Então, isso aí vai, cada vez mais vai nos dando certeza de nós expressar a razão da nossa fé. Então, hoje, a aula ela vai ser uma aula a respeito da extensão da expiação de Cristo. Na aula passada, eu falei como o substituto, né? Cristo substituto, as figuras do cordeiro, do bode, como era feita essa expiação no Antigo Testamento, né? Que o cordeiro, o bode, existia o bode que era o bode emissário, que era aquele onde o sacerdote orava, tanto pelos seus pecados e pelo da sua família, e transferia, imputava o pecado desses, né, para o bode, e ele era levado ao deserto. E o outro bode era o bode expiatório. Esse bode orava, colocava as mãos sobre a cabeça desse bode e orava, transferindo a culpa do povo de Israel, de toda a congregação, para aquele bode, e ele era imolado, né? Ele tinha que ser um bode sem mancha, de 1 ano, e não era só bode, novilho, cordeiro, né? Tinha toda uma forma de estar fazendo aquele sacrifício a Deus. Então, nós vamos aqui iniciar. Conta-se uma história, mais de 100 anos atrás, um americano foi condenado à morte, mas recebeu o perdão do governador. O homem, entretanto, se negou a aceitar o perdão e apelou para a Corte Suprema para garantir o seu direito de morrer.
A atitude daquele homem pode ter sido uma loucura, mas ele de fato tinha o direito de morrer. Ele era o único culpado por um crime que precisava de reparação. Ele tinha o direito de morrer porque o perdão do governador não era um ato de dar vida, mas simplesmente um ato de garantir que não houvesse morte. Porém, em última instância, a escolha era pessoal. Os irmãos sabem que em alguns outros países isso ocorre, né? O governador ele pode conceder perdão para aquele condenado. Em alguns países aí que as leis são bem severas mesmo, mas em última instância só aceita se aquela pessoa requerer o perdão. Se ele não requerer o perdão, ele vai morrer, porque o direito dele, na verdade, é de morrer. Então, com esse cidadão aqui, por exemplo, ele preferiu morrer, porque ele preferia pagar o pecado com a morte, né? Então, todos os cristãos ortodoxos creem que Cristo morreu para redimir as pessoas, mas nem todos concordam sobre por quais pessoas ele morreu. Só um minutinho aqui, irmãos, rapidinho. Todos os cristãos ortodoxos creem que Cristo morreu para redimir as pessoas, mas nem todos concordam sobre por quais pessoas ele morreu. Os arminianos, por exemplo, luteranos e calvinistas concordam que a satisfação de Cristo é suficiente para salvar todos os homens. Também concorda que os benefícios da salvação são aplicados a todos os homens, mas apenas sobre os que creem. Concordam ainda que a oferta do evangelho deve ser feita a todos os homens com a real intenção de que se convertam. Por fim, concorda que todos os homens, mesmo os incrédulos, recebem algum benefício da morte de Cristo. O grande fato divergente é: a morte expiatória de Cristo foi realizada com a intenção de salvar somente os eleitos ou todas as pessoas sem exceção? Cristo morreu pelos pecados, mas isso foi apenas um sentido de provisão, ou foi algo realmente eficaz? Isso é uma pergunta, né? Já os arminianos, eles creem que Cristo não morreu por qualquer pessoa em especial, mas por todo mundo. Assim, eles apenas tornou possível a salvação a todos, mas depende exclusivamente de cada um fazer uso, ou não, do poder redentor que Cristo conquistou. É aquela questão, né? Eu sou salvo, Cristo fez uma parte, mas eu faço a minha parte. É eu que decido. É a questão ali do livre-arbítrio, né? Eles não consideram que o homem ele foi totalmente caído, mas mesmo eles consideram que o homem foi caído, porém, eles consideram que o homem, mesmo caído, ele pode exercer a possibilidade de crer ou rejeitar o evangelho, né? Então, os arminianos, por exemplo, nesse sentido, a morte de que Cristo teria apenas potencialmente o caráter salvífico, e não objetivamente. Isso equivale a dizer que a morte de Cristo pôde salvar a todos ou a ninguém, pois depende da resposta da fé que cada pessoa dá. Ela só se torna efetiva quando alguém a aceita, demonstrando arrependimento e fé. E então passa a usufruir dos benefícios salvíficos da morte do Redentor. A tradição reformada, a partir do desenvolvimento da doutrina da expiação, que tem a ver com a obra da redenção realizada por Cristo na cruz, há uma pergunta: por quem Cristo morreu? Começou a ter grande importância devido ao entendimento que o sacrifício de Cristo não apenas possibilita, mas realmente expia, ou seja, perdoa os pecados. A teologia reformada sustenta que Cristo morreu exclusivamente pelos pecados do seu povo. Os teólogos começaram a pensar que a morte de Cristo não poderia, de fato, se estender a todos os homens, sem exceção. O que a morte de Cristo poderia fazer por um Judas Iscariotes? Qual teria sido o benefício de Cristo derramar seu sangue por alguém que já estava no inferno quando ele morreu? Como diz Luiz Berkoff, a posição reformada é que Cristo morreu com o propósito de real e seguramente salvar os eleitos, e somente os eleitos.
Isso equivale a dizer que ele morreu com o propósito de salvar somente aqueles a quem ele, de fato, aplica os benefícios da sua obra redentora. Segundo essa interpretação, Cristo não poderia ter morrido pelo pecado do mundo inteiro, pois se tivesse feito isso, teria necessariamente salvo todas as pessoas do mundo inteiro. Até aí, os irmãos entenderam a respeito. Eu coloquei aí duas posições, né? Que a posição reformada, ela crê que Cristo morreu apenas para os eleitos, somente pelos eleitos. E a doutrina, os arminianos, por exemplo, eles creem que Cristo é uma possibilidade, ele morreu por todos, mas parte de mim eu aceitar ou não, né? Ou seja, então, na verdade, a morte de Cristo simplesmente foi só uma possibilidade. Se tiver alguma dúvida nesse quesito, os irmãos podem fazer, a gente já aproveita e explica. Não tendo, nós vamos dar sequência aqui. A doutrina da expiação limitada ou definida é construída sobre a doutrina da eleição ou predestinação. A doutrina da predestinação diz que Deus, desde toda a eternidade, tem escolhido para si um número certo e limitado de pessoas, as quais serão salvas, enquanto que tem preterido o restante que deverá pagar por seus próprios pecados. O eminente teólogo reformado Charles Rhodes diz: Deus, em sua infinita misericórdia, havendo determinado salvar uma multidão que ninguém poderia enumerar, deu a seu filho como herança, providenciou para que ele assumisse a natureza deles, em seu lugar, cumprisse toda a justiça. No cumprimento deste plano, Cristo veio ao mundo e obedeceu, e sofreu no lugar daqueles que lhe foram dados. Teve uma referência a esses que não pôde ser feita àqueles que Deus decidiu a entregar a justa recompensa por seus pecados. Segue-se, pois, da natureza do pacto da redenção, tal como se apresenta na Bíblia, que Cristo não morreu igualmente por toda a raça humana, senão que se deu a si mesmo por seu povo e pela redenção deles. Essas palavras refletem consistentemente o ensino da Confissão de Fé de Westminster, que também identifica a eficácia da morte de Cristo com os eleitos de Deus. O Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, sacrifício que, pelo eterno Espírito, ele ofereceu a Deus uma só vez, satisfez plenamente a justiça de seu Pai, e para todos aqueles que o Pai lhe deu, adquiriu não só a reconciliação, como também uma herança pendurável nos reinos dos céus. Os irmãos compreendem que, quando a gente fala que Cristo ele morreu apenas por uns, é porque o próprio Cristo, lá em João, por exemplo, no Evangelho de João, ele fala: eu te dou graça, Senhor, porque todos esses o Senhor tem me dado. E aqueles, lá em João 10, por exemplo, que a gente muito conhece isso, o Senhor, ele fala, as suas ovelhas conhece, e ninguém arrebata as ovelhas de Cristo da sua mão. Então, se não arrebata, é Cristo que nos salva, é ele que toma-nos pela mão e nos segura. Se dependesse da minha força, né, da minha fé, eu estava perdido. Porque uma hora eu estou muito crente, uma hora me dá vontade de sair aqui e anunciar para uma escola inteira, me dá vontade de sair para uma feira livre e pegar uma caixa amplificada e anunciar Jesus Cristo. Mas tem hora que eu não estou com ânimo para nada, tem hora que me dá vontade assim, falei, meu Deus, será que eu sou crente mesmo? Né? O todo crente sincero, ele tem esses altos e baixos. Uma hora você está muito crente, com vontade de anunciar Cristo a todas as pessoas. Tem uma hora que você até mesmo duvida da sua salvação, assim como o pastor Vitor falou aqui para nós. Tem hora que você acha assim, será que eu sou crente de verdade? Será que eu sou crente mesmo? Devendo isso. Mas isso se aplica ao coração realmente do redimido, né? E isso todo crente passa, né? Então, a posição da Confissão de Fé de Westminster é correlata com o que havia sido desenvolvido no Sínodo de Dort. Os irmãos já ouviram falar, o Sínodo de Dort é uma reunião que houve na Holanda. Naquele sínodo foi formulado o sistema que até hoje é conhecido como 5 pontos do calvinismo, né? Nós ainda não entramos nesse detalhe, mas
os 5 pontos do calvinismo foi desenvolvido porque antes foi desenvolvido os 5 pontos do arminianismo. Na verdade, não o arminianismo, mas foi desenvolvido os 5 pontos dos remonstrantes. Os remonstrantes, por exemplo, eles defendiam o livre-arbítrio, eles defendiam que a eleição, ela era, na verdade, a eleição, ela não era, vamos dizer, limitada, né? Como o calvinismo fala que a eleição é limitada, né? A eleição, ela é uma eleição incondicional. E, na verdade, os remonstrantes, eles falavam que não, que a eleição era condicional, dependia da sua fé, dependia se você cresce ou não, né? Já os reformados, eles acreditam que a eleição ela é incondicional. Você está morto em seus delitos e pecados, Jesus Cristo, Deus escolhe você, incute em você o Espírito Santo, te dá ouvidos para ouvir e te dá olhos para ver. Então, a partir dali, você agora passa a ter vida espiritual e agora você reconhece, de fato, quem é você. Então, os 5 pontos do calvinismo é diferente dos 5 pontos do arminianismo, né? Embora a gente pode dizer que isso coisas secundárias, tá, irmãos? Vamos, os arminianos são nossos irmãos, calvinistas, luteranos, a gente não tem, os pontos principais a gente reconhece que Cristo, ele morreu para salvar aqueles que apraz, que a salvação é pela graça, que depende somente dele, né? Mas em pontos secundários, muitos acreditam que Cristo morreu para salvar o mundo inteiro. Embora essa teoria, esse conhecimento que eles advêm assim, traz algumas certas dificuldades, porque se Cristo morreu para salvar a todos, então não existe inferno. Todos serão salvos, inclusive Judas, né? Então, formulou-se os 5 pontos do calvinismo. São eles. Os 5 pontos do calvinismo é depravação total, eleição incondicional, expiação definida, graça irresistível e perseverança dos santos, né? Tudo isso mostrando o oposto da outra, que o outro falava que o homem tinha um livre-arbítrio, a eleição era condicional, a expiação ela era ilimitada, ou seja, a expiação era para todos, né? Que a graça, você poderia ter a possibilidade de cair da graça, né? E, na verdade, o último ponto do arminianismo, né, contra essa questão da perseverança dos santos, era justamente a questão do cair da graça, né? Então, são os pontos assim totalmente que foram contras, né? Um posiciona de uma forma, o outro posiciona de uma forma totalmente contrária à posição deles, né? Em relação à expiação definida, o teólogo do Sínodo de Dort fizeram questão de enfatizar seu caráter, eliminando os termos de poder. A morte do Filho de Deus é oferenda e satisfação perfeita pelos pecados, e de uma virtude indigna, infinitas, e totalmente suficiente para a expiação dos pecados, né? Só consertando aqui, olha, os 5 pontos do arminianismo, eles são depravação parcial, né, contra a depravação total, eleição condicional, eu já havia falado, expiação ilimitada, graça resistível, que o homem ele poderia resistir à graça, e o último ponto é a possibilidade de perder a perda da salvação, né? Então, essas aí são os pontos dos nossos amados irmãos arminianos. Porém, ele não se estende fisicamente aos homens, todo mundo, conforme o Sínodo explicou. Eu quero explicar aqui. Este foi um conselho absolutamente livre, a vontade, misericórdia e o propósito de Deus Pai, que a virtude vivificadora e salvadora da preciosa morte do seu Filho se estendeu a todos os predestinados para, unicamente a eles, dotar da fé justificadora e, por isso mesmo, levá-los infalivelmente à salvação. Ou seja, Deus quis que Cristo, pelo seu sangue de sua cruz, com o qual firmou o novo pacto, salvasse eficazmente de entre todos os povos, tribos, linhagens e línguas, e todos aqueles, e unicamente aqueles que Deus, desde a eternidade, foram escolhidos para a salvação, e que lhe foram dados pelo Pai. Portanto, o ensino
dos reformados insiste que a expiação é limitada, não em poder, mas no seu objetivo. Para os calvinistas, o ponto da expiação de Cristo é ilimitado, mas o objetivo não é. Ou seja, o objetivo não é limitado, o objetivo é para que alcance pessoas de todas as raças, línguas, tribos e tudo mais. A gente não está limitando, simplesmente, está limitando o objetivo de salvar somente os eleitos, a qual ele tem escolhido, né? Então, ela é uma expiação definida, ou seja, feita com o propósito específico de salvar somente os eleitos. A seguir agora, nós veremos aqui a expiação definida, pode ser comparada pela Bíblia. O ensino de Jesus. Inicialmente, devemos perceber que Jesus fala em morrer pelas suas ovelhas. Ele diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10, 11. Nesse texto, ele está falando do amor do pastor em contraste com os interesses do mercenário. O pastor dá a vida pelas ovelhas, enquanto o mercenário, na hora do perigo, foge. Jesus está afirmando que ele, como bom pastor, iria dar a vida pelas ovelhas. Dessas ovelhas, ele diz, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. João 10, 14. Em seguida, ele diz, ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Mas certamente essas ovelhas não eram todas as pessoas do mundo, sem exceção. Mas à frente ele disse para um grupo de incrédulos, vós não crestes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. A conclusão óbvia que podemos chegar a partir dessa afirmação de Jesus é que com aquelas pessoas não eram suas ovelhas, portanto, ele não morreria por elas, pois disse que morreria pelas suas ovelhas. Então significa que Jesus não morreu por todas as pessoas, mas apenas por suas ovelhas. Essa afirmação de Jesus limita o alcance da expiação. Ele morreu pelo seu povo, pelas suas ovelhas. Em outras passagens, Jesus deixou claro que morreria não por todos, mas por muitos. A gente vai ver essa passagem lá em Mateus 20, 28. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Embora seu sacrifício tenha poder para salvar a todos, a gente sabe, se Deus quisesse salvar a humanidade, isso não era problema nenhum. Mas ele quer salvar só apenas os seus, aquele a qual ele tem escolhido. Ele mesmo disse que, objetivamente, daria sua vida em resgate por muitos. A mesma linguagem pode ser encontrada em Hebreus 9, 28. Está descrito assim. Também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado, aos que os aguarda para a salvação. Segundo esse texto, Cristo se ofereceu aos que se ofereceu objetivamente para tirar os pecados de muitos, e para esses que ele aparecerá a segunda vez. É lógico que ele não poderia tirar os pecados de todos, senão todos seriam salvos, como eu já havia falado antes, né? Jesus intercedeu apenas por aqueles que consideravam seus discípulos. Os irmãos observam que eu sempre enfatizo aqui, o pastor Vitor já até falou isso aqui, o capítulo 17 de João transcreve a oração que Jesus fez pouco antes de morrer. Nessa oração, ele faz questão de orar por seus discípulos. Ele ora assim, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Em seguida, Jesus faz a questão de delimitar o escopo de sua oração. E ele fala assim, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Os irmãos podem observar isso nas vossas Bíblias aí, conferir. A gente vai muito falar aqui em João 17, e no versículo 9.
Ele estava orando por seus discípulos apenas. Uma pergunta permanece: por que não oraria pelas outras pessoas do mundo, se tivesse dado sua vida em resgate delas também? O texto claramente diz que ele orou apenas pelos crentes. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Jesus orou naquele dia em Jerusalém, somente pelos seus discípulos e pelos que ainda viriam a crer nele e se tornariam seus discípulos. Não orou pelo mundo incrédulo. Sua obra de intercessão depende de sua obra de expiação, pois é só através da sua morte que pôde conceder benefício aos homens. Se ele não orou pelas demais pessoas do mundo, é porque não morreria por elas. Se Jesus tinha em mente dar sua vida por todas as pessoas do mundo, então não haveria razão em orar apenas pelos que já eram ou seriam seus discípulos. Ele deveria orar para os demais se tornassem discípulos, mas não foi isso que ele fez. Até aí, alguma objeção, meus amados? Não, tudo em paz. Está dando para compreender. Se caso tiver, os irmãos podem abrir o microfone ou levantar a mãozinha aí, que eu paro aqui, tá bom? Hoje vamos fazer uma aula, assim, bem dinâmica, é tanto que eu quero que só os irmãos fiquem aí com a Bíblia aberta, em 17, depois vocês marcam aí para vocês voltar a ler e meditar. É maravilhoso nós meditarmos na palavra do Senhor, e quando as pessoas nos perguntarem, nós dá razão do que cremos, né? E o porquê nós confessamos Cristo para as pessoas e também falamos para ela, se ela for uma eleita. Hoje, por exemplo, eu saí para evangelizar no hospital, e interessante que eu estava lá, tinha um rapaz deitado numa cama, e tudo que eu falava ele compreendia, concordava e tudo mais. Aí eu estava lendo aquela passagem lá do rico, né, e do mendigo Lázaro, e perguntando para eles o que eles acham que vem depois da morte. Será que tudo acaba? Ou é o início da vida, na verdade? Uma vida eterna em Cristo ou uma vida em tormento? E eu li aquela passagem para ele, e esse senhor até falou comigo, até recitou comigo algumas passagens, né? Ele, por exemplo, falou assim: salvação, só Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Eu falei: rapaz, esse camarada é crente, ele é crente, ele é crente. Aí, na hora que eu estava falando, né, que aquela passagem onde Jesus fala que o rico pede para que Abraão fosse lá, falasse, né, para os irmãos dele, para que se convertesse, para não ir para aquele lugar de tormento onde ele estava. Aí o Abraão, né, fala: não, lá eles têm Moisés e os profetas. Aí eu peguei, expliquei, né, claro, falei: ó, Moisés e os profetas é a Sagrada Escritura. Aqui está Moisés e os profetas. Então, se você não crê na Bíblia Sagrada como infalível, inerrante palavra de Deus, você vai ter problema. Aí ele falou: eu discordo de você, porque eu não creio na Bíblia. Eu falei: como é que você fala de Jesus? Rapaz, foi muito engraçado, porque o camarada, ele estava repetindo tudo que eu falava, né? Mas quando eu falei que ele tinha que seguir as Escrituras e conhecer a Deus nas Escrituras, a revelação de Deus nas Escrituras, ele falou que não concordava com a Bíblia, né? Eu falei: então tá difícil, a sua salvação tá em jogo aí, porque não é só crer em Cristo, assim, um Cristo formulado pela sua cabeça. Você precisa de crer realmente naquilo que está escrito. Porque como é que você vai crer? Será que você creu numa história contada? Será que você está crendo em um livro que foi formulado por homens? Né? Na verdade, a Bíblia ela foi escrita por homens, mas inspirado por Deus. Então, tudo que a Bíblia tem falado é verdade. E o Espírito Santo garante isso. Aí ele simplesmente falou assim: então eu preciso crer na Bíblia? Eu falei: claro, você precisa crer em toda a Escritura, porque se você não crê nas Escrituras, você tá crendo em uma história contada, mas você precisa crer realmente. Ele falou assim: eu vou fazer uma visita assim em uma igreja. Eu falei: procura uma igreja próxima à Bíblia, né?
que prega a Bíblia na sua inteireza. Então, vamos lá. A objeção à expiação limitada. Em algumas passagens bíblicas, aqui a gente está falando sobre a expiação limitada, porque é muito debatido isso nos meios teólogos, principalmente pelos arminianos, que eles acreditam que a expiação ela é ilimitada. Então, se é ilimitada, não vai ter perdido, porque o que Cristo não pode, Deus não pode requerer aquele pecado que já foi cobrado em Cristo, entendeu? Não vai ter que condenar a pessoa duas vezes, porque o meu pecado ele já foi condenado em Cristo, entendeu? Então, assim, os meus passados, presentes e futuros. Não é por isso que eu vou continuar pecando, embora eu estou nesse corpo de carne. Mas agora eu sinto vergonha e sinto tristeza pelo meu pecado. Antes, não. Antes, o meu pecado, eu pecava e gostava, né? Vamos dizer, a pessoa fora de Cristo comentava, nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. A gente vê muito isso aí na roda dos ímpios, né? Eles fazem as loucuras deles, e na roda dos amigos eles comentam, nossa, que maravilha, eu fiz isso, fiz aquilo, e que tal, conta vantagens. Quando é um cristão, ele sente nojo de estar ouvindo aquelas baboseiras. E quando ele erra, ele sente vergonha, né? Então, por quê? Porque ele foi trocado. A natureza dele agora não é a mesma. A natureza dele agora é a natureza vivificada por Deus, né? É a vida de Cristo que está nele, é o Espírito Santo que está nele. Então, essa objeção que é a expiação limitada, existem algumas passagens bíblicas que geralmente são apontadas para mostrar que Cristo morreu por todos os homens. A mais famosa delas é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Também nós vamos ver isso lá em Romanos, capítulo 11, 2 Coríntios 5,19, João 2,2. Esse texto, de fato, diz que Deus amou o mundo e, por causa disso, enviou o seu Filho. Mas o próprio texto faz uma restrição em relação à salvação. Serão salvos apenas os que creem. Será que nesse texto e nos outros, a expressão mundo se refere a cada pessoa sem exceção? Se conseguimos provar que tenha existido pelo menos uma pessoa que Deus não tenha amado, então não teríamos razão para crer que o mundo, em João 3,16, ou mesmo em outras passagens, diga respeito a qualquer pessoa sem exceção. O fato é que encontramos tal pessoa. E aqui nós temos aqui o relato de Esaú, né? Dele, em contraste com o irmão Jacó. A Bíblia diz, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Romanos 9:13. Deus está fazendo uma comparação entre Jacó, pai da nação de Israel, e Esaú, pai da nação de Edom. Ele amou Jacó, mas não amou Esaú. Isso é suficiente para dizermos que a Bíblia, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, não está se referindo a cada pessoa sem exceção. Ele está falando do mundo como a criação, cosmo, né? Por quem ele mandou o seu filho, a fim de criar um novo mundo. Mas nem todas as pessoas desse mundo serão renovadas. Quando o Novo Testamento fala do mundo, a quem se oferece a redenção está fazendo uma comparação entre o exclusivismo nacional do Antigo Testamento e a abertura para todos os povos do Novo Testamento. Eu tenho que dar uma pausa aqui para os irmãos entenderem que no Antigo Testamento a salvação era para quem? A salvação era só para os israelitas. Se viesse um israelita de fora, né, de outra nação, eles eram circuncidados, eles tinham que cumprir as dietas, eles tinham que fazer aquela obrigatoriedade. Ou seja, a salvação estava restrita somente a Israel. Mas desde o Antigo Testamento, o próprio Deus falou que, lá em Isaías que ia colocar ciúme entre os judeus com os gentios, que Deus estava chamando pessoas de todas as nações, de todas as tribos, e colocaria eles em ciúme, né? E isso, de fato, ocorreu, né? Quando Cristo, por exemplo, veio, foi abrindo possibilidades, e quando ele morre e ressuscita, ele ide por todo mundo, vai para Samaria, né? Vai para a Judéia, vai para ali, vai para lá, né? Para ir para os confins da terra.
ou seja, para todo mundo. Então, agora nós entendemos que o mundo ali, ele estava falando de nações, né? Povos. Então, Cristo é o Salvador do mundo. Só voltando um parênteses aqui, nesse sentido, devemos entender o amor de Deus e a morte de Jesus como sendo pelo mundo inteiro. Não significa cada pessoa do mundo, sem exceção, mas o mundo visto de uma perspectiva global, não apenas de Israel. Cristo é o Salvador do mundo, no sentido de que é o Salvador de toda a criação. Nesse sentido, ele carrega o pecado do mundo, pois, no fim, todo o pecado será removido da criação, mesmo que não seja removido de todas as pessoas. Cristo, por sua morte, assegurou a purificação não somente de pessoas, mas da criação inteira. Cristo assegurou, por sua morte, a redenção de indivíduos, novas criaturas, tanto quanto a redenção da criação, novos céus e nova terra. O mundo caído em Adão será restaurado em Cristo. Existem outras passagens que dizem que Cristo morreu por todos os homens. Por exemplo, nós vamos ver isso em Romanos, capítulo 5, versículo 18. Está descrito da seguinte maneira: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. O mesmo poder, o mesmo pode ser dito também lá em 1 Coríntios 15, versículo 22, tá? Da seguinte maneira: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. E também, 2 Coríntios 5, 14, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ainda em 1 Timóteo 2, 6, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Em Tito também 2, 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O mesmo se vê em Hebreus 2, 9. Vemos, todavia, aqueles que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. O que se pode dizer de todas essas passagens é que é evidente que não podemos interpretar a expressão todos os homens como se referindo a todos os homens sem nenhuma exceção. Se fizermos isso, estaríamos efetivamente dizendo que todos os homens serão factualmente salvos. Por causa disso, necessariamente a expressão todos desses textos se refere a todos os que, no final das contas, serão salvos. Em Romanos 5, 18, em 1 Coríntios 15, 22, a expressão todos inclui somente os que estão em Cristo, em contraste com os que estão em Adão. Nos textos de 2 Coríntios 5 e 14 e Hebreus 2, 9, o mesmo deve ser dito. Caso contrário, todos os homens acabarão sendo salvos. A passagem de Tito 2,11 refere-se a todas as classes de homens, mas não a cada homem sem exceção, senão todos serão salvos por Deus. E, por fim, 1 Timóteo 2,6 fala sobre a inclusão tanto de judeus quanto de gentios na salvação. É evidente, portanto, que essas passagens não falam de todos os homens sem exceção. Caso contrário, todos os homens teriam que ser salvos. Pois a expiação de Cristo nesses textos é descrito como um ato real de conceder a vida. O texto que parece afirmar de forma mais clara que a morte de Cristo foi pelo mundo inteiro é 1 João, a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. O argumento em favor da expiação definida estende a expressão mundo, neste texto, como uma descrição generalizada, querendo apontar para um grupo especial, o grupo dos salvos do mundo inteiro. Não significa cada pessoa do mundo sem exceção, pois, caso contrário, essa propiciação evidentemente salvaria todas as pessoas.
é preciso lembrar que a propiciação significa apaziguar a ira de Deus. Se Jesus apaziguou a ira de Deus para cada pessoa do mundo, então Deus não estaria mais irado com ninguém e todos poderiam ir para o céu. Devemos entender a expressão mundo inteiro como algo que visa fazer comparativo com os filhinhos do verso 1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Os filhinhos de João eram aqueles para quem ele escrevia a carta. Jesus era o advogado desses filhinhos, pois fez propiciação por eles, e não somente por eles, mas pelos pecados do mundo inteiro, ou seja, pelos pecados dos crentes do mundo inteiro, os outros filhinhos. João liga a propiciação de Jesus com a sua obra como advogado diante de Deus. Jesus não pode ser o advogado de todos os homens, senão todos os homens terão todos os seus pecados perdoados. Outro argumento bastante usado contra a expiação definida é que Cristo morreu apenas por um número limitado de pessoas. Isso tornaria impossível o oferecimento livre do Evangelho. O questionamento parece lógico, se Cristo não morreu por todos. Então, por que o Evangelho é oferecido a todos? Além do mais, há passagens que claramente indicam que Deus deseja que todos sejam salvos. Por exemplo, Ezequiel 33:11. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que a vez de morrer, ó casa de Israel? Eu quero enfatizar para os irmãos aqui, essa questão, às vezes traz algum bugzinho na nossa mente, porque quando nós lemos a palavra de Deus, a gente tem que entender justamente o que vem antes, o que vem depois e aquilo que está querendo dizer. Existem muitos debates, né, entre alguns teólogos, que eles, por exemplo, querem fazer a afirmação e entram aquela doutrina muito perniciosa para a vida cristã, que é a teologia liberal. A teologia liberal, eles pregam que Cristo morreu por todo mundo, todos foram salvos, e que aí pegam essas passagens que eu li para vocês aqui, que criam objeções, ou a passagem aqui de Timóteo, ou a passagem aqui de Tito, ou a passagem aqui de João, aqui está falando todos os homens, todo mundo, e aí como? Então Cristo morreu, não existe pecado a ser pago, Cristo morreu e já satisfez a ira de Deus, e então agora nós temos que descansar nele e somente nisso, e agora não tem pecado, ou seja, vira uma vida, não importa o que você é o que eles pregam, entendeu? O importante é você realmente crer nisso e tal, ou seja, é uma vida totalmente desviada. Aí eles não querem saber de igreja, aí agora entra a teologia, né, do... como é que fala? Inclusive... esqueci, gente, a palavra, que aceita todo mundo, né? O homofóbico, sei lá, pessoas de todo quanto é jeito aí, aceito, é a igreja inclusiva, né? É a igreja inclusiva, aceita tudo. Então, assim, aí agora não há mais santidade, não há mais, vamos dizer, uma perseverança, né? Porque se Cristo realmente salvou todas as pessoas, e quando você leva esse evangelho, não seria bom você pregar, falar, olha, Deus morreu, só crê nisso aí por você. Não, Deus morreu pelos eleitos. Deus morreu para aquele. E se você crê que você é um eleito de Deus e tudo mais, ele vai transformar a sua vida. E a pessoa, ela começa agora. Parece que é a pessoa que está indo. Mas, na verdade, é Cristo que está te chamando. E agora vai mostrar para você quem você é, de fato. Aí você vai para a igreja, eu tenho uma irmã aqui, que ela sempre manda algumas, irmão, mas você vê, só fala que a gente é miserável, que é pecador e que não sei o que. Eu falei, irmã, mas isso de fato é o que nós somos. Você não vai para a igreja para ver você sendo exaltada, você vai para a igreja para ver Cristo exaltado, não você. De fato nós somos isso mesmo. Mas agora nós temos uma nova vida em Cristo. Quando a palavra ela vem mostrando a grandeza de Cristo e a minha pecaminosidade, isso nada mais está mostrando quem realmente eu sou e quem ele é.
Se eu não conhecer o tamanho do meu pecado, eu também não conheço o tamanho da minha salvação, né? Então, tem muito disso aí, amados. Quanto ao questionamento sobre a impossibilidade de pregar o evangelho de forma sincera a todos, uma vez que Cristo não morreu por todos, podemos dizer o seguinte: nós não sabemos por quem Cristo morreu. Sabemos que ele morreu pelos eleitos, mas não sabemos quem são os eleitos. Precisamos oferecer a salvação igualmente a todos. E quem crer será salvo. Não temos o direito de excluir ninguém, porque não sabemos quem será salvo ou quem será condenado. Qualquer atitude preconceituosa de nossa parte será pecaminosa. Quantos textos bíblicos que diz que Deus deseja que todos sejam salvos, o que podemos dizer é que isso é a mais pura verdade. Não podemos fugir das evidências bíblicas, nem torcer os textos para que se encaixe na nossa teologia. Mas isso não quer dizer que esses textos não se encaixem. Precisamos entender que Deus, como Criador de todas, de tudo, de todos, não tem prazer em ver suas criaturas perecendo. Antes, seu prazer é vê-las se convertendo e sendo salvas. A questão que precisa ser feita é: então quer dizer que ele salvará todas as pessoas? A resposta é não. A segunda questão é: por acaso ela não tem poder? Por acaso não tem poder para salvar a todas? A resposta agora é sim. Poderíamos perguntar então: se ela deseja que todos sejam salvos e tem poder para salvar a todas, então por que não salva a todas? Isso a gente ouve muito, né? Só há uma resposta: porque, num sentido, não quer salvar a todos. Então, ele quer, ao mesmo tempo, não quer salvar todas as pessoas. Como entender isso? Aqui precisamos relembrar a diferença entre a vontade de desejo e a vontade decretiva de Deus. Eu já expliquei em um grupo que eu tenho que existe a vontade de desejo de Deus e a vontade decretiva de Deus. O primeiro aspecto tem a ver com os desejos íntimos de Deus, assim como ele estabeleceu uma lei e a sua vontade que todos obedeçam. Mas ele não obriga ninguém a fazer isso. Do mesmo modo, é um desejo que todos sejam salvos, mas ele não agirá para que todos sejam de fato salvos. Porém, quando falamos em vontade decretiva, estamos nos referindo àquela sua vontade que acontece inevitavelmente. Diz respeito aos seus decretos para esse mundo, os quais invariavelmente acontecerão. Pois, se não acontecerem, Deus perderá o controle do universo. O desejo que todos os homens sejam salvos faz parte da sua vontade de desejo, mas não faz parte da sua vontade decretiva. Irmãos, parece que dá um bugzinho aqui. Os irmãos entenderam a vontade decretiva e a vontade de desejo. Deus quer que todos os homens se salvem. Isso é uma vontade de desejo. É a mesma coisa eu falar assim: eu tenho vontade de ir lá para o Mato Grosso, lá para a cidade do irmão Klaus, encontrar com ele. É uma vontade. Eu posso ir? Posso. É uma vontade, né? Mas eu sei se vai dar certo? Não sei. Agora, se Deus decretar assim, falou assim: eu quero que Emerson estiver decretado por Deus, vai para Mato Grosso, morar lá, do lado da casa do irmão Glaucio. E lá eles vão servir a Deus junto. Se foi Deus que decretou, isso vai acontecer. Entendeu? Será bem-vindo, viu, irmão Emerson? Então, é só para os irmãos ter a consciência da vontade de desejo de Deus, não é o mesmo do desejo, da vontade decretiva. A vontade decretiva de Deus é uma coisa, e é a que acontece. A vontade decretiva de Deus era que Jesus viesse, pagasse pelos pecados, né, redimisse, né, pregasse o evangelho. Ali foi uma vontade decretiva, porque o próprio Cristo falou para aqueles que estavam no caminho de Emaús: não convinha que eu padecesse essas coisas. Não estava escrito lá em Moisés, e começou a discorrer pelos profetas e tudo mais. Então já era decretado. Então o decreto de Deus, ele é irrevogável, certo? Então, só para os irmãos entenderem. Agora, aquilo que é vontade de desejo, é como ele estava lá em Jerusalém. Jerusalém, que apedreja os profetas, que é mandado por Deus.
Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quis, né? Aí eu faço uma pergunta. Jesus, ele não é Deus? Ele não é todo-poderoso? Ele não poderia salvar Israel? Não poderia salvar Jerusalém toda? Poderia. Mas isso era o quê? Uma vontade de desejo. Ele quis. Mas não é uma vontade de desejo. Entendeu, amados? Então, só dá aqui, que falta poucos minutinhos aqui para nós terminar, para não criar nenhuma dúvidas, tá bom? Se tiver alguma dúvida, os irmãos, levanta a mãozinha e pergunte. Então, agora nós vamos entender aqui. O desejo que todos os homens sejam salvos faz parte da vontade de desejo, mas não faz parte da sua vontade decretiva. Ou seja, Deus deseja que todos sejam salvos, mas não decretou que todos serão salvos. Portanto, o fato de Deus desejar que todos sejam salvos não obriga Jesus a morrer por todos os homens, até porque nem todos serão salvos, certo? Tem aqui só uma parte aqui, só vou ler um pedaço e está encerrado aqui para a gente entrar para as perguntas aí. Limitada em alcance ou em poder. Na verdade, apesar de muitos ficarem surpresos com essa declaração, a verdade é que todo cristão ortodoxo terá que pôr limite à obra salvífica de Cristo. Pois se alguém crê que Cristo morreu por todas as pessoas deste mundo, entretanto, nem todas as pessoas deste mundo serão realmente salvas, então a obra de Cristo é limitada em seu poder, pois ela não salva efetivamente ninguém. Entretanto, se alguém crê que a obra de Cristo, embora poderosa o suficiente para salvar toda e qualquer pessoa, foi feita apenas em favor do povo escolhido, a igreja. Então, essa expiação é limitada em seu escopo ou em seu propósito, mas não em poder. Se Cristo morreu por pessoas que estão no inferno, então seus esforços não podem realmente ser chamados de obra salvífica. Muitos afirmam que Cristo, ao morrer, não salvou ninguém realmente. Ele apenas tornou os homens salváveis. Entretanto, se isso é assim, então não há real poder no sangue. Ao contrário, parece que o poder está na vontade da criatura, como se a criatura conferisse poder ao sangue de Cristo. Se Cristo, de fato, tivesse morrido por todos os homens, sem exceção, então, muitos casos, eles teriam sido impotentes, porque, apesar de ter dado a vida por algumas pessoas, talvez aquela pessoa acabasse no inferno. Com relação a isso, ainda poderíamos perguntar, quando Cristo morreu, pessoas já estavam no inferno? Sim, todas as pessoas que morrem sem salvação antes de sua vinda, a questão é, ele morreu por elas também? Parece lógico dizer que sim, pois seria um desperdício de um sangue tão precioso. Teria Cristo morrido por Judas Iscariotes? A Bíblia chama Judas do filho da perdição. Está lá em João 17:12. E diz que tudo o que aconteceu através dele aconteceu segundo as suas próprias vontades. E as Escrituras já havia profetizado. De acordo com a Escritura, Judas não tinha chance de ser salvo. Então, por que Jesus morreria por ele? Isso são as perguntas que são feitas aí, né, interrogando essa expiação limitada. A Escritura fala da obra de Cristo em termos definitivos em favor do salvo. Se ele morreu por todos os homens, então todos os homens precisariam de fato ser salvos. Só há duas opções. Ou a redenção é limitada em seu alcance, ou é limitada em seu poder. É preferível pensar que ela seja limitada no alcance, ou seja, que não foi posta para alcançar todos os homens. Ela não é limitada em poder, pois pode salvar completamente todos aqueles por quem foi destinada. Se dissermos que Cristo morreu por todos os homens, então limitamos a expiação em seu poder, pois nesse caso ele não consegue salvar todos os homens. A Escritura, entretanto, deixa bem claro o poder e a eficácia da obra de Cristo. Nesse ponto, é importante rever alguns textos bíblicos que descrevem a expiação de Cristo como redenção, propiciação, reconciliação e substituição, as quais descrevem o que realmente Cristo fez ao morrer na cruz. A redenção é provável o principal termo bíblico para descrever a expiação. Significa comprar de volta ou retornar a possessão de alguém mediante o pagamento de um preço. A morte de Cristo foi o resgate dos salvos.
Não um resgate pago a Satanás, mas um resgate exigido pela lei de Deus e oferecido ao próprio Deus. Agora imagine, uma pessoa foi sequestrada e feita refém pelo pecado, mas agora é crente. Então Cristo pagou o resgate para libertá-la, a fim de que tomasse posse dela. Que tipo de redenção seria essa? Se a maioria dos cativos permanecesse no cativeiro e nunca fosse libertado. Em Isaías 53, 10, 11, é dito que Cristo veria o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito. Mas como ele poderia estar satisfeito se visse que a maior parte das pessoas por quem morreu, no fim das contas, permanecerão condenadas? Isso não seria muito mais caso de desapontamento do que satisfação. Ou seja, Cristo, ele olha pelo aquilo que ele fez e sente, ele glorifica, né? Ele verá a obra do trabalho, né, da sua alma, daquilo que ele fez por nós. A propiciação, que é outra doutrina ensinada, refere-se ao interromper a inimizade, a hostilidade de Deus em relação ao homem. Quando a propiciação é feita, a ira de Deus é removida. Se Cristo fez propiciação pelo mundo, então removeu a ira de Deus no mundo. Mas não é isso que a Escritura ensina, pois Deus continua irado com o mundo. Romanos 1, versículo 18. Além disso, se Cristo não propiciou a ira de Deus por mim, mais do que por Judas Iscariotes, então como eu posso ter certeza que Deus, no final, não irá me consumir com sua ira? Alguém diria, porque você não crê. Mas é só por isso? Então significa que, no fim das contas, nós, mais do que Cristo, é que propiciamos a ira de Deus e nos tornamos nossos próprios salvadores, ou, no mínimo, colaboradores para a salvação. E aí já não poderíamos mais dizer que fomos salvos pela graça. A última doutrina é a reconciliação. Define-se por apaziguar oponentes. As pessoas serão destinadas ao inferno por toda a eternidade, porque elas estão e sempre estarão opostas a Deus. Mas as pessoas que são reconciliadas são feitas amigas. E a morte de Cristo que efetua essa reconciliação. Mas, então, será que Deus vai mandar seus amigos para o inferno? É claro que não, pois a reconciliação é apenas para os eleitos. Os reconciliados serão efetivamente salvos. Amados, terminamos por aqui. Irmão Glaucio levantou a mão. Pode abrir o microfone e perguntar, meu querido. O irmão Emerson, na verdade, é só para dizer que essa é uma live que ela merece ser assistida 2, 3 vezes para nós entender um pouco, entender mais profundamente, né? Porque nesses quase 1 hora de exposição aí, a gente percebeu que foi em assuntos bastante profundos, né? Que nesses 40 minutos a gente não vai compreender. Então eu vou assistir depois que o irmão colocar no canal, com mais tempo, com mais cautela. E quero só comunicar também, irmão Emerson, que eu vou ter que dar uma saidinha agora, porque aqui tem um fuso horário, né? Aqui é 1 hora a menos do que aí. Certo. Né? Então eu vou ter que sair nesse exato momento. Eu queria pedir perdão para os irmãos, né, da minha ausência. Tranquilo. Mas o irmão pode discorrer no assunto aí que eu vou terminar de assistir a live e vou assistir ela para me compreender um pouco melhor, porque de fato temos dúvida sim, né? Dúvida sim. Porque a gente sabe que não vou dizer que a conta fecha, mas é algo de difícil interpretação. Exatamente. Mais Maravilha. Então tá bom, Deus que abençoe vocês e Deus abençoe. Todos na paz. Amém. Amados, tem mais alguma pergunta? Irmãos, eu só, assim, para ser sincero para os irmãos, eu até pensei várias vezes hoje de trazer essa exposição. Mas é necessário trazer porque, como a gente... o pastor Vitor, ele já falou aqui um pouco, não entrou muito, não aprofundou, mas é porque a gente tem que ter certeza daquilo que a gente crê, né? Será que Cristo, ele morreu? Se Cristo morreu para mim, eu tenho que ter a certeza, meus amados, que eu serei salvo, eu fui transformado por ele. E isso você não percebe da noite para o dia. Isso é um progresso, né? E o próprio Cristo, ele vai te moldando. Ainda que você tente sair, mas ele te traz novamente. A irmã Raquel ia fazer algum comentário, irmã Raquel? Tá. Não, é o Ismael. Não, ia não.
Não. Amados, assim, eu sei que é meio complicado, mas eu quis trazer isso aqui só porque dá continuidade a respeito da expiação que Cristo fez, né? Os irmãos, por exemplo, lembra, só fazer uma comparação para os irmãos aqui, a respeito da Páscoa, o que livrou os primogênitos de Israel não morrer? Foi o quê? O sangue, né? Passado nos umbrais da porta. Eles precisaram de muita ou de pouca fé? E eles precisaram de muita fé. Certo, eles precisaram de muita fé. Tá bom. Mas eu digo para o irmão, imagina irmão Ismael e eu. Eu tenho apenas uma filha, irmão Ismael parece que tem uns quatro filhos aí. E tá eu e irmão Ismael lá naquela demanda. E já aconteceu 9 pragas. 9 pragas. E todas as pragas foram certeiras. A água virou sangue, piolho, rã, gafanhoto, enfim. Mas só o povo de Israel que estava lá. Olha, a praga não chegava até eles. Eles viram. Só que agora, existe agora uma praga que, para ser livrado, precisa do sangue do cordeiro. E esse cordeiro, ele tinha que ser um cordeiro de 1 ano, certo? Sem mancha, sem defeito, sem mácula, sem nada. E ele era morto. E o sangue daquele cordeiro passava nos umbrais da porta. Eu sou aquele camarada... Não, aliás, irmão Ismael é aquele camarada que tem muita fé. Muita fé. Muita. E eu sou aquele cara fraco na fé. E eu vou lá e chego para o irmão Ismael. Ô, irmão Ismael, mas, rapaz, será, moço, que o anjo da morte, será que ele vai enxergar esse sangue aqui? Será que ele não vai matar minha criança? Eu só tenho uma, você tem 4. Tá bom, você tá tranquilo. Se morrer o primogênito, pelo menos você fica com 3. Eu não, eu só tenho um, eu tô desesperado, irmão Ismael. Irmão Ismael, querido, fica tranquilo, moço, vai dar certo. Irmão Ismael com muita fé, e eu com pouca. Só que eu mesmo com a minha pouca fé, eu vou lá e passo o sangue no umbral da minha casa. E fico dentro de casa morrendo de medo. Morrendo de medo. À meia-noite eu já pego minha filha aqui, abraço ela, e, meu Deus do céu, não quero que minha filha morra. Irmão Ismael tá lá tranquilo e tal. Dormiu, foi ter, colocou os meninos, molecada, vai dormir aí. Fez uma oração lá ao Deus de Israel, agradeceu e foi dormir. E eu tô aqui aflito. No final das contas, o anjo veio, matou os filhos daqueles que não passaram sangue. No final, nós encontramos irmão Ismael, que tinha muita fé, e eu que tinha pouca fé. Só que Cristo deveria ter olhado para a minha fé, né? Fraca. Ele deveria, peraí, esse camarada tá sem fé demais? Não, eu vou entrar lá. Ele passou o sangue lá, mas eu vou entrar lá e vou levar a filha dele, porque ele não está tendo fé? Não. Não foi minha fé que me salvou, entendeu? Foi o sangue. É suficiente. O sacrifício de Cristo não é suficiente. Né? Exatamente. Aí eu quero dizer, quem tem muita fé ou pouca fé, embora sem fé é impossível agradar a Deus, mas eu com a minha pouca ou com a minha muita, eu já tenho o suficiente. Crendo que Cristo é o suficiente para a minha salvação. Certo? Então, isso aí me traz a esperança de agora estar descansado nele, na obra que ele fez, naquilo que ele mandou eu fazer. Cristo, ele só veio anunciar aquilo que ele veio fazer. Todos aqueles que creem em mim receberão a vida. Eu farei jorrar água viva dos seus corações. Vocês serão uma fonte de água viva, né? Jorrarão. Vocês nunca mais terão sede. Eu sou o pão da vida. Quem come de mim não tem fome. Mas, ao contrário, nós temos fome. Claro que ali foi um paradoxo que Cristo fez. Nós temos vontade agora de sempre estar indo dessa fonte. Mas essa fonte está dentro de nós também. Por isso que eu jorro. Eu falo, irmão Ismael, irmã Sidneia, o irmão José, irmão Ivone. Quando encontra as pessoas, vocês vão falar de quê, gente? Vocês vão falar de suas vidas? Ou vocês vão falar de Cristo? Vocês vão falar de Cristo. Quando vocês não falam de Cristo, eu acredito que vocês ficam injuriados, como eu fico.
Quando eu vou para a peteca, jogar peteca aqui na quadra com os meninos aqui, que eu não falo de Cristo, se eu não conseguir citar nenhum momento Cristo, eu saio de lá. Eu falo, meu Deus do céu, eu não consegui falar de Cristo. É porque se nós for falar de nós mesmos, não tem nada para falar de nós. Exatamente. Então, essa é a fonte que está dentro de nós. Só que nós precisamos também sempre estar indo na fonte que é Cristo e beber dele e dar certeza para as pessoas que estão sem esperança, que estão na depressão, que estão afundadas em si mesmo, em si próprio. Porque quando eu confio em mim, eu estou perdido. Mas quando eu confio no Salvador, eu estou salvo. Entendeu? Então, a expiação de Cristo, ela é limitada. Não em alcance e nem em poder. Tem poder para salvar todos. Sim. Só que não vai salvar. Vai salvar somente aqueles a qual ele escolheu. Certo? Agora, o alcance não queremos dizer que alcançar todo mundo. Ele tem poder para salvar todo mundo? Tem. Não, mas ele não vai salvar o mundo inteiro. Ele vai salvar aqueles que o próprio Deus deu para ele. Então, o alcance é limitado. Nesse sentido, sim. Entendeu? Entendeu? Então, por isso que, quando eu falar, não, aí as pessoas, eu não concordo que Cristo morreu simplesmente para algumas pessoas. Meu querido, você tem que discordar da Bíblia, porque a Bíblia sempre está falando, embora você vê todos os homens e tal, mas quando você vê, você tem que ver para onde ele está referindo. João, por exemplo, filhinhos, não pequeis. Ele está referindo, filhinhos, são os crentes, aqueles eleitos para onde ele destinou a carta, entendeu? Paulo, quando escreve para Timóteo, né, o desejo de Deus é que todos os homens se salvem, de fato, isso é um desejo de Deus para que todos os homens se salvem, mas só vai salvar efetivamente aqueles que o próprio Deus escolheu, entendeu? E reconheceu quem você é. Reconhecer que você não tem capacidade alguma de se salvar pelas suas obras. E que, na verdade, assim, é aquela parte que fala, aquele que crê já é salvo, aquele que não crê já é condenado. Então, na verdade, aquele que crê, ele já é basicamente o escolhido de Deus, né? Exatamente, já é um escolhido de Deus. Só da pessoa crer é porque antes dele crer já houve a regeneração nele. Deus tem que incutir nele vida, entendeu? Porque sem a vida do Espírito Santo, jamais ele entenderia. Nós podemos dizer, amados, quantas vezes nós ouvimos, nós lemos, passando por cima, e nós não entendemos, não entendia nada. Ao contrário, endurecia mais nosso coração. É porque, assim, no caso aí, o evangelho ele vai ser anunciado a todos, né? Vai ser anunciado a todos o evangelho, mas nem todos vai crer, né? O que nem vai crer mesmo é só o escolhido que vai crer, né? Exatamente. Porque nós não tem como saber se fulano é salvo, se fulano não é salvo. E é por isso que nós temos que anunciar, é por isso que nós temos que falar do sacrifício de Cristo, né? Porque às vezes tem um vizinho nosso que ele é um escolhido, nós anuncia para ele, ele crê, né? Exatamente. Então, se tiver mais alguma pergunta, só para finalizar aqui, para concluir, voltar na historinha lá que eu contei para vocês do prisioneiro americano, tinha o direito de morrer, porque ninguém morreu efetivamente em seu lugar. Mas o homem por quem Cristo morreu não pôde ser condenado novamente, porque Deus não pode condenar o mesmo pecado duas vezes. Se o pecado de alguém for condenado em Jesus, Deus não o condenará novamente. Por essa razão, se Cristo tivesse morrido por todos os homens, Deus não poderia mais condenar ninguém. Entretanto, Jesus morreu pelas suas ovelhas e só elas serão salvas. O perdão que Cristo concede é diferente do perdão que o governador concedeu ao condenado. O governador apenas possibilitou a chance de salvação, mas estava nas mãos do condenado lá, né? Ele preferiu morrer, né? Mas o perdão de Cristo, não. O perdão de Cristo é diferente dos governantes. O governo apenas possibilitou a chance de salvação. Mas Cristo, ao morrer na cruz, concedeu eficazmente a salvação. Ao contrário disso, ser um problema para nós deveria ser um motivo de gratidão e louvor. Pois se Cristo tornou tão certa a salvação,
então é porque Deus não está disposto a renunciar a nós. Além disso, Deus nos considera individualmente. Quando Cristo orou para os seus discípulos e quando ele morreu na cruz, ele sabia exatamente por quem ele estava morrendo. Ele via o fruto do seu penoso trabalho e isso o alegrava, apesar de todo o seu sofrimento. Os irmãos lembram que eu contei uma historinha aqui do condenado? Justamente isso, para chegar no final aqui, a gente passar a régua e entender que, na condição do homem, o governador concedeu, mas era a possibilidade somente do homem, ele poderia aceitar ou recusar. O que aconteceu? Ele recusou. Só que nós não temos essa condição de recusar a salvação. Então, por isso que agora nós louvemos, por isso agora nós glorificamos, né? Se dependeu do homem, aquela historinha que eu contei para vocês no início, dependeu dele. Mas ele preferiu o quê? Morrer pelos seus pecados. Mas Cristo, ele morreu e foi eficazmente. Então agora não há possibilidade de eu falar assim, não, eu quero morrer pelos meus pecados, sendo que Cristo já pagou por eles, entendeu? Então por isso que é o quê? A eliminação total e eficaz. E agora, por isso eu creio, e agora eu corro para os braços de Cristo e me abrigo nele, por receber totalmente o perdão pelos meus pecados, tá bom? Então, está finalizado hoje. Deus abençoe aí os amados. Vamos fazer uma oração para